Vamos lá, boa tarde a todos e a todas. A gente vai dar prosseguimento ao nosso curso sobre a reforma da Lei de Improbidade e hoje eu estou aqui sozinho, porque eu sou o palestrante, além de ser o coordenador da turma, e a minha intenção é trazer uma visão geral da reforma da Lei de Improbidade produzida pela Lei 14.230 de 2021. Na verdade, na sequência que a gente pensou, essa palestra já era para ter sido apresentada, eu só não apresentei antes porque o professor Rodrigo Valgas pediu para fazer essa substituição, então acabou ficando para hoje. Digo isso porque, ao trazer essa visão geral da reforma da Lei de Improbidade, a gente vai trocar aqui algumas ideias sobre alguns temas que são bastante complexos, profundos, e que vocês vão, de alguma maneira, esmiuçar melhor em outras oportunidades com outros palestrantes. Então, eu posso dar alguma pincelada no ANPC, mas vocês vão ter uma palestra específica só para falar sobre acordos de não persecução civil. Posso dar alguma pincelada sobre as questões processuais, mas vocês vão ter uma aula específica, uma palestra só sobre aspectos processuais na Lei de Improbidade. Então, assim, hoje é para trazer uma visão geral, fazer um sobrevoo na Lei de Improbidade, e eu vou destacar algumas das principais inovações trazidas pela reforma. E isso é muito difícil, porque foram várias inovações. É preciso dizer desde logo, como vocês já estão vendo, desde o início do curso, que a Lei de Improbidade, a Lei 8429 de 92, ela foi profundamente alterada pela Lei 14.230 de 2021. Profundamente alterada não é uma força de expressão, é literalmente mesmo. A reforma praticamente alterou todos os artigos da Lei de Improbidade. Com uma ou duas exceções, praticamente todos os artigos foram alterados na sua essência. Tá? E é um desafio para aqueles que lidam com direito administrativo a atualização dos estudos sempre, porque vejam que o ano de 2021 foi um ano paradigmático para a nossa matéria, porque tivemos a nova Lei de Licitações e, vou chamar assim, nova Lei de Improbidade, apesar de ser a mesma lei, a numeração pelo menos, mesma roupagem, mas o corpo é outro, o conteúdo é outro, chamar de nova Lei de Improbidade. Assim. Então, tanto a Lei de Improbidade quanto a Lei de Licitações, que eram da década de 90, início da década de 90, foram completamente alteradas em 2021. Então, o ano passado foi um ano divisor de águas para a nossa disciplina. Em relação à reforma da Lei de Improbidade, como já foi falado pelo Rodrigo Valgas, na palestra que ele apresentou para vocês, a reforma ela vem como uma resposta àquilo que vários críticos da Lei de Improbidade chamavam de administração pública do medo. A expressão do livro do Valgas ela é muito feliz quando ela fala lá, a obra do Valgas fala em direito administrativo do medo, por conta daquele diagnóstico que ele apresentou na palestra dele, que é o diagnóstico que eu também apresentava, e Marcos Juruena Vilela Souto, nosso querido Marquinhos, lá da PGE, saudoso, também falava do apagão das canetas, dorme tranquilo quem indefere, é o medo de tomar uma decisão, porque naquele contexto da redação originária da Lei de Improbidade, eventuais deslizes administrativos ou erros administrativos eram confundidos com improbidade. Uma confusão que gerava o receio do administrador público, aquele que toma decisões, porque bastava você tomar uma decisão a partir de uma interpretação que, por coincidência ou não era a mesma interpretação levada a efeito por algum órgão de controle externo, especialmente o Ministério Público, que você já, então, tinha uma ação de improbidade a ser respondida. Eu costumava brincar que se você era ordenador de despesa naquele contexto, se você era gestor público e tinha essa atribuição, por exemplo, de ordenar a despesa, provavelmente, mais honesto que você fosse, você teria uma ação de improbidade para chamar de sua. Então, brincava que todo gestor público tinha uma ação de improbidade para chamar de sua, sendo ele honesto ou não. Então, essa confusão entre o erro administrativo, que faz parte do dia a dia, só erra quem tenta, só erra quem tenta experimentar, quem tenta inovar. O erro administrativo e a improbidade, essa confusão gerava um medo de tomar a decisão, e gerava, em última análise, uma externalidade negativa, que era a paralisia administrativa e, portanto, uma violação ao princípio da eficiência. Então, como resposta, nós tivemos essa reforma,
que também eu tenho várias críticas em relação à reforma, eu vou apontar algumas críticas aqui ao longo da minha fala, mas me parece que, apesar das críticas, os pontos ruins, a reforma da lei de improbidade, pelo menos, tem um ponto positivo, que é tentar trazer um pouco mais de segurança jurídica para o gestor público, para os agentes públicos, presumindo, é claro, sempre a boa-fé das pessoas, né, para que eles possam atuar, tomar decisões com um pouco mais de tranquilidade, sem ter o risco de, simplesmente por uma diferença de interpretação da legislação, responder por uma improbidade administrativa. Então, parece que o ponto positivo é esse, maior segurança jurídica para todos que trabalham na administração pública. Pontos críticos, eu vou apontar alguns durante a minha fala, mas uma crítica que alguns, especialmente membros do MP, têm apresentado, é uma redução muito grande do prazo prescricional, especialmente a questão da prescrição intercorrente em 4 anos, que a gente vai falar no final, que para muitos membros do MP inviabilizaria, né, a persecução no âmbito da ação de improbidade e a efetividade da aplicação das suas sanções, né, de acordo com alguns membros do Ministério Público, o prazo de 8 anos, que é o prazo de prescrição original, e o prazo de 4 anos da prescrição intercorrente são prazos que colocam em risco uma investigação e uma aplicação efetiva da lei de improbidade. Então, realmente, é um argumento que a gente tem que avaliar com calma. Eu não sou daqueles que eu tenho uma lei para chamar de minha, eu acho que qualquer lei tem ponto positivo e ponto negativo. A lei de improbidade ela tem vários aspectos negativos, que alguns deles eu vou destacar, mas eu acho que no final, entre mortos e feridos, me parece que a nova lei de improbidade ela tem mais aspectos positivos do que negativos. E em relação aos pontos principais que eu quero destacar com vocês, o primeiro ponto, e talvez o principal ponto da reforma, pelo menos o mais festejado, mais citado, é o fim da improbidade culposa. Havia uma polêmica muito grande em relação à constitucionalidade da improbidade por culpa. Preciso lembrar que na redação originária só havia uma possibilidade de improbidade culposa, que era aquela prevista no artigo 10 da Lei 8429, que fala de ato de improbidade por dano ao erário. O artigo 9º e o artigo 11 não falavam em culpa, o artigo 10 era o único que falava em dolo ou culpa. Então, por conta de uma interpretação literal e sistemática da própria lei, a doutrina majoritária e o STJ bateram o martelo para dizer, olha, existe uma possibilidade apenas de ato de improbidade culposo, que é o caso do artigo 10 da LIA, Lei de Improbidade Administrativa. E o STJ foi além, na sua jurisprudência, dizia o STJ que não bastava qualquer culpa para a configuração da improbidade lá no artigo 10, tinha que ser uma culpa grave. Essa noção de culpa grave acabou sendo positivada com outro nome, né, quando veio a alteração da LINDB, a alteração da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. O artigo 28 foi inserido e o artigo 28 da LINDB passou a dizer que o agente público só responderia por suas decisões ou opiniões técnicas no caso de dolo ou erro grosseiro. Na minha opinião, erro grosseiro e culpa grave seriam equivalentes. Tá? Havia uma polêmica também sobre isso, mas para mim eles eram equivalentes. Então se consolidou a ideia de que naquela única hipótese de improbidade culposa, do artigo 10, lesão ao erário, essa culpa não seria qualquer culpa, e sim uma culpa grave, um erro grosseiro. E a partir desse entendimento, então, é que era aplicado o artigo 10 para aqueles que cometiam ato que gerava algum tipo de lesão ao erário. Com a reforma, nós acabamos com essa possibilidade de improbidade culposa. Né? A todo momento, agora, a lei de improbidade com a atual redação exige a presença do dolo. Né? Se você começa a leitura da lei, logo no artigo 1º, o artigo 1º faz alusão a dolo. Quando você vai para os atos de improbidade administrativa, artigos 9º, 10 e 11, 9º enriquecimento ilícito, 10 lesão ao erário e 11 violação dos princípios, os 3 dispositivos falam agora categoricamente em dolo. Não há mais nenhuma menção à culpa na lei de improbidade. Então acabou a modalidade culposa de improbidade. Mas não só isso. A nova, vamos chamar de nova lei de improbidade, ela traz a exigência de um dolo específico. Está lá no artigo 1º, parágrafo 2º da lei. Não basta o dolo,
a vontade de praticar um ilícito, tem que ter a intenção de praticar um ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA. Essa é uma superação da jurisprudência do STJ. Tá? Então, essa novidade, ela vai dar o que falar. Certamente, o STJ, quando for chamado a tomar suas decisões com base na nova lei de improbidade, vai ter que repensar a sua jurisprudência, porque na sua jurisprudência tradicional, o STJ se contemplava com dolo genérico para aplicar as sanções de improbidade. Só que agora não basta dolo genérico, tem que ser dolo específico. Então, vejam que nesse ponto há um avanço muito grande da lei de improbidade sobre aquilo que se entendia sobre o elemento subjetivo da improbidade, seja dolo ou culpa, agora não tem mais culpa, e o dolo que era genérico não basta mais, agora tem que ser o dolo específico. Então, é realmente uma mudança de 180 graus nessa aplicação das sanções da lei de improbidade àqueles que forem acusados pela prática de um dos atos previstos lá nos artigos 9º, 10 e 11. Vamos ver como é que se posiciona a jurisprudência, tá, gente? Mas essa é uma primeira grande novidade. Em relação a normas mais benéficas, se pode retroagir ou não, que foi um ponto tocado por alguns palestrantes que me antecederam, eu não vou deixar de me posicionar, não. Vou me posicionar mais ao final, tá? Eu já tenho um artigo escrito sobre isso, vou deixar claro qual é a minha posição, mas é um tema que o STF vai bater o martelo muito em breve. O primeiro ponto, então, que eu quero destacar é esse. Acabou a improbidade culposa, só dolo, e o dolo tem que ser específico. Uma segunda questão que eu queria aqui também abordar, destacar, é a inexistência de improbidade por divergência de interpretação da lei. É aquela questão do crime de hermenêutica, o delito de hermenêutica. Não haveria improbidade por simples divergência de interpretação legislativa. Isso pode parecer óbvio para todos vocês. Fala, olha, o fato do Ministério Público ter lá os seus membros, fulano, fulana, membros do MP muitas vezes trazem uma interpretação diferente de interpretações da advocacia pública, que por sua vez tem lá interpretações que são diferentes de um tribunal de contas, que muitas vezes é uma interpretação diferente dos membros da Defensoria Pública, que muitas vezes vai ser diferente de um membro do Tribunal de Justiça, que pode ser diferente no STJ e que pode ser diferente no STF. É natural que haja divergências interpretativas, né? O direito ele é baseado, fundado em visões diferentes a partir de um texto que é apresentado pelo legislador. Por isso que existem os operadores do direito, para apresentarem interpretação, e no Brasil quem dá a palavra final, a priori, é o Poder Judiciário, digamos lá o Supremo Tribunal Federal na cúpula. O fato de um membro do Ministério Público interpretar a lei de maneira diferente daquela interpretação que é levada a efeito pela advocacia pública, por exemplo, que auxilia o gestor público na sua atuação, isso não pode caracterizar a improbidade administrativa. Mas isso caracterizava a improbidade? Porque não era para caracterizar, né? Mesmo que não tivesse essa previsão na lei. Pois é, a lei não veio à toa, né? Essa previsão que agora aparece no artigo 1º, parágrafo 8º, depois da reforma, dizendo lá que não caracteriza a improbidade, a divergência de interpretação da legislação, etc. Isso não veio à toa, isso veio porque, infelizmente, isso não vou generalizar, mas, infelizmente, em alguns casos esporádicos, né, alguns membros do MP propunham lá suas ações de improbidade contra gestores públicos que tomavam decisões que, na visão do parquê ou daquele membro do Ministério Público, seria uma interpretação equivocada. Então, se você tem uma interpretação diferente da minha, a sua interpretação é equivocada e eu vou te acusar de improbidade administrativa só por esse fato. Por mais absurdo que isso possa parecer, isso acontecia em alguns casos esporádicos e era, claro, um absurdo, e isso gerou uma resposta, né? Então, a resposta agora é falar, na minha opinião, o óbvio, é falar que divergência de interpretação não configura improbidade. Para configurar a improbidade, o sujeito ativo da improbidade, o agente público ou um terceiro que atua em conluio, ele tem que atuar com dolo específico, como já vimos, com a intenção de praticar um daqueles atos do artigo 9º, 10 ou 11, enriquecimento ilícito, lesão erário, violação dos princípios, contra uma vítima, contra um sujeito passivo que também é apresentado pelo legislador. Então, o ato de improbidade não é simples, ele é complexo para ser caracterizado. Você imagina, por exemplo,
um empregado de uma empresa privada, ou um sócio de uma empresa privada, que gera um desfalque no patrimônio da empresa. Comete um furto, uma dilapidação do patrimônio da empresa privada, causando prejuízos para todos os acionistas, causando demissão de milhares de empregados. É um fato gravíssimo, é um ato ilícito gravíssimo. Mas isso não é improbidade. O Joãozinho que discute com a Mariazinha, ou vice-versa, um agride o outro, um fato gravíssimo, mas isso não é improbidade. Porque a improbidade ela só pode ser praticada por agente público, eventualmente em conluio com o terceiro, contra uma das pessoas indicadas no próprio artigo 1º. E quem são essas vítimas da improbidade? A administração pública, direta e indireta, ou entidades privadas que recebam lá algum tipo de auxílio, subvenção ou incentivo do poder público. Então, não é para colocar na improbidade todas e quaisquer mazelas da sociedade, ou todo e qualquer ilícito que você encontra na vida em sociedade. A lei de improbidade, ela tem, portanto, para a configuração do ato de improbidade, ela tem lá algumas exigências muito claras, muito específicas, e, portanto, para se caracterizar a improbidade, você vai ter que tomar cuidado com essas exigências. O que não pode acontecer é você trazer a aplicação das sanções que são gravíssimas da improbidade para um gestor público que apenas pensa diferente daquele órgão de controle externo, um membro do Ministério Público, por exemplo. Né? Então, naturalmente, que isso não seria improbidade em nenhum lugar do planeta, e aqui o legislador foi claro ao dizer isso, e eu prefiro que ele seja redundante, porque para mim isso é uma redundância, e que prefiro que ele seja redundante do que ele seja omisso e continue encontrando na prática, né, membros do MP que direcionam ações de improbidade contra pessoas que pensam diferente. Uma terceira inovação que eu destacaria em relação à reforma é a expressa previsão, a partir de agora, de que o agente político responde por improbidade administrativa. Essa já foi uma questão muito polêmica. Na verdade, a polêmica continua, só que o Supremo Tribunal Federal já havia se posicionado em relação a essa polêmica. Polêmica é saber se o agente político, ao praticar uma improbidade, se ele responderia pela lei de improbidade. Eu sempre sustentei que sim, na minha obra de improbidade, a maioria da doutrina sempre sustentou que sim, mas o fato é que lá atrás o Supremo Tribunal Federal chegou a dizer, num precedente bem antigo, por uma maioria apertada de 6-5, o Supremo chegou a dizer em algum momento que o agente político, ao praticar a improbidade, ele praticaria um verdadeiro crime de responsabilidade. E aí, então, ele deveria responder com base na legislação do crime de responsabilidade, que é uma legislação específica, e não com base na Lei Geral de Improbidade. Ou seja, de acordo com o entendimento antigo, o Supremo afastava a lei de improbidade de agente político. Naquele momento, eu criticava o Supremo, quase toda a doutrina criticava o Supremo, dizendo que não haveria que se afastar a lei de improbidade do agente político, até porque as sanções têm natureza diversa, as sanções do crime de responsabilidade e da improbidade. E o fato é que o Supremo reviu a sua posição, e a atual posição do Supremo, o atual posicionamento do Supremo veio lá em 2018, salvo engano, agora me foge aqui a data, mas não faz muito tempo. O Supremo bateu o martelo e disse: olha, calma, o agente político submete ao duplo regime sancionatório. O agente político submete ao duplo regime sancionatório ao praticar uma improbidade. Ele vai poder responder pela lei de improbidade e vai poder responder ao mesmo tempo por crime de responsabilidade. Isso não seria bis in idem. Né? Você poderia aplicar sanções de improbidade para ele, aplicaria a lei de improbidade e também a lei do crime de responsabilidade, com a exceção do presidente da República. Esse é o entendimento atual do Supremo. Eu acho que o atual entendimento do Supremo é melhor do que o anterior, porque manda aplicar a lei de improbidade ao agente político, nisso eu estou de acordo, mas eu continuo criticando a posição do Supremo no ponto em que o Supremo faz uma excepcionalização para o presidente da República. Na minha opinião, o presidente da República também deveria responder por improbidade, com exceção daquelas sanções que são típicas do crime de responsabilidade, que é o impeachment e a suspensão de direitos políticos, porque só o Senado poderia aplicar essas sanções ao presidente da República. Mas as outras sanções, não vejo nenhum problema, nenhum óbice, de você aplicar no bojo de uma ação de improbidade administrativa. Foi o que eu sempre sustentei.
Então, ainda continuo criticando o Supremo, tá? Mas o Supremo, pelo menos, já admite, já é um grande avanço, a aplicação da lei de improbidade ao agente político. Então, ainda continua alguma divergência na doutrina, o Supremo admite, e a nova legislação, chama-se a nova redação da lei de improbidade, expressamente prevê o agente político como um possível sujeito ativo da improbidade, aquele que pratica o ato de improbidade, portanto, amanhã vai ser réu na ação de improbidade administrativa. Expressamente agora, o artigo 2º da lei de improbidade, quando define agente público, fala do agente político. Muito provavelmente vai continuar sendo aplicado o entendimento do Supremo, que diz que agente político pode responder por improbidade. A única exceção é o presidente da República, apesar da minha crítica, o Supremo faz a exceção, e essa exceção deve continuar sendo aplicada. Uma quarta novidade, que eu também destaco, é a aplicação da lei de improbidade às pessoas jurídicas. Havia uma divergência na redação originária da lei de improbidade se as pessoas jurídicas poderiam responder às ações de improbidade, se elas poderiam ser sancionadas com base na aplicação da Lei 8429 de 92. Bons autores sustentavam que a lei de improbidade ela não seria aplicada às pessoas jurídicas. Por exemplo, o querido amigo Carvalhinho, José dos Santos de Carvalho Filho, sustentava que só pessoas físicas poderiam ser punidas pela improbidade, pessoa jurídica não. Ele trazia lá o entendimento dele com os argumentos, e eu não concordava com aquilo, eu sempre defendi que pessoa jurídica poderia ser ré numa ação de improbidade, desde que ela se beneficiasse do ato de improbidade de alguma maneira, nos limites lá estabelecidos também pela própria Lei 8429 de 92, eu não via nenhuma exclusão da pessoa jurídica do polo passivo de uma ação de improbidade. E esse entendimento que eu trazia, ele encontrava lá algum eco no STJ. O STJ tinha lá alguns precedentes aplicando a lei de improbidade à pessoa jurídica, mas o tema ele era ainda também polêmico, controvertido, como eu disse, com bons autores pensando diferente de mim e do STJ. Para tentar acabar com essa dúvida, a redação atual da lei de improbidade categoricamente diz, lá no artigo 3º, especialmente agora nos seus parágrafos, 1º e 2º, que a lei de improbidade ela é aplicada também às pessoas jurídicas. Então, nós podemos aplicar as sanções, claro, compatíveis com as pessoas jurídicas, você não vai aplicar uma perda de cargo para uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica não ocupa cargo, mas também você não pode aplicar essa sanção para um terceiro, porque terceiro não ocupa cargo. Então, as sanções são aplicadas no que couber. Então, naquilo que for compatível, você aplica as sanções também às pessoas jurídicas. Expressamente a lei prevê isso agora, mas traz uma inovação. Salvo engano, o nosso amigo Mauro Gomes de Matos comentou na palestra dele na última terça, que é o fato de que se o ato de improbidade praticado por um preposto, sócio, algum representante da pessoa jurídica, se o ato de improbidade for, ao mesmo tempo, capitulado como um ato ilícito à luz da lei anticorrupção, nesse caso, você não aplica, então, as sanções de improbidade. Você só vai aplicar o pacote de sanções que está lá previsto na lei anticorrupção, que é a lei 12.846 de 2013. A lei anticorrupção é uma lei voltada para pessoas jurídicas, traz responsabilidade objetiva na via administrativa e na via judicial para pessoas jurídicas que praticam atos ilícitos, ali mencionados no artigo 5º da lei anticorrupção, e as sanções ali previstas na lei anticorrupção são específicas para a PJ. E você tem, inclusive lá, que é uma sanção gravíssima, que é como se fosse uma pena de morte, só que para a pessoa jurídica, que é a dissolução compulsória da sociedade, ou da pessoa jurídica numa situação extrema. Então, você aplicaria as sanções da lei anticorrupção à pessoa jurídica e afastaria as sanções da lei de improbidade se o mesmo ato for capitulado nas duas legislações. Rafael, se o ato for um ato de improbidade, mas não for capitulado como um ato na lei anticorrupção, aí você aplica as sanções de improbidade para a pessoa jurídica. Tá? Mas se houver essa dupla coincidência de tipificação, aí prevalece a lei anticorrupção. Essa opção é feita na própria lei agora de improbidade, o artigo 3º, parágrafo 2º da lei de improbidade administrativa.
Uma quinta questão que eu quero destacar é polêmica. Eu, pelo menos, já escrevi um artigo defendendo a inconstitucionalidade do que eu vou dizer agora. Tá? A quinta questão envolve a interpretação do artigo 23C da Lei de Improbidade, que basicamente afasta os partidos políticos da incidência da Lei de Improbidade. Eu cheguei a dizer em algum momento na palestra de hoje que a configuração do ato de improbidade ela é complexa. Você tem, de um lado, um sujeito ativo, que é aquele que pratica a improbidade administrativa contra alguém. Esse sujeito ativo, que estou falando aqui de direito material, tá? Pratica a improbidade, ele amanhã vai ser réu na ação judicial. Esse sujeito ativo que pratica a improbidade, ele pratica a improbidade contra alguém. Esse alguém é sujeito passivo, a vítima. A vítima da improbidade vem elencada lá, ou mencionada, a vítima, no artigo 1º da lei, que diz lá, a administração pública direta, indireta, entidades privadas que recebam lá benefícios, incentivos do poder público. Se um ato for praticado contra essas pessoas, contra esses sujeitos passivos, teoricamente você pode ter um ato de improbidade. Mas tem que haver enriquecimento ilícito, lesão erário ou violação dos princípios. Artigo 9º, 10 e 11. Tem que ter dolo específico. Ok. Na redação originária, o artigo 1º da Lei de Improbidade também dizia que as vítimas da improbidade seriam a administração pública direta, União, Estados, DF e municípios, a administração pública indireta, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações estatais, e demais entidades privadas que tivessem lá o recebimento de benefícios, incentivos ou auxílios do poder público, ou recebessem do poder público algum tipo de verba para existir ou para seu custeio anual. A redação da nova Lei de Improbidade, nesse ponto, ela é muito parecida. Você continua tendo como vítima da improbidade a administração pública, direta e indireta, e essas demais entidades privadas que recebem algum tipo de benefício, incentivo ou auxílio do poder público. Se você parasse aqui, você diria, então tá, quem eu vou colocar como vítima da improbidade? Além da administração pública direta, entes federados, além da administração pública indireta, autarquias, empresas estatais e fundações, vamos colocar também entidades privadas, que recebem benefícios, auxílios e incentivos do poder público. Você tinha vários exemplos. Eu mencionava, por exemplo, aqui o terceiro setor, OS, OCIP, OSC, a sigla que você queira inventar nova, né, Sistema S, quando recebem lá dinheiro público, incentivos, para o alcance de determinados resultados de relevância social, essas entidades passam a ser potenciais vítimas de improbidade, porque são gestoras de recursos públicos. Lá no início, a gente colocava também como exemplo os sindicatos, só que isso mudou, né, com a reforma trabalhista, quando a contribuição sindical deixou de ser obrigatória, aí começou a polêmica, mas eu passei a entender que sindicato deixaria de se enquadrar como vítima da improbidade, porque a contribuição sindical perdeu a sua obrigatoriedade. O partido político era outro exemplo que eu sempre apresentei como vítima da improbidade. Aí você vai falar, Rafael, mas então ele continua como vítima, Rafael, porque o artigo 1º da lei agora reformada é muito parecido com o artigo 1º da lei que foi, da lei anterior, quer dizer, da redação originária. Calma, mas se você olhar agora para a nova lei até o final, você tem que conjugar o artigo 1º da nova lei com o artigo 23C. Porque lá no artigo 23C, o que vai dizer basicamente lá é que os atos que ensejam enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos ou de suas fundações serão responsabilizados nos termos da Lei 9.096 de 95, que é a lei orgânica dos partidos políticos. Então está dizendo o seguinte, eu não vou aplicar a lei de improbidade não, vou aplicar só a lei orgânica dos partidos políticos nesse caso. Pela literalidade, com a reforma da lei de improbidade, o partido político deixaria de ser vítima da improbidade administrativa. Um ato ilícito praticado contra recursos públicos geridos por partidos políticos, esse ato ilícito ele deveria ser investigado e punido, mas não por improbidade. Você aplicaria as sanções previstas na lei orgânica dos partidos políticos, que basicamente
não prevê qualquer sanção mais grave, a não ser multas lá e algumas sanções basicamente de caráter pecuniário. E aí o que eu fiz? Eu escrevi um artigo específico sobre essa questão, defendendo a inconstitucionalidade do artigo 23C. Na minha opinião, partido político deve continuar sendo encarado como potencial vítima da improbidade, e se um dirigente partidário desvia recurso público que é gerido pelo partido político, ele deve responder por improbidade administrativa. Infelizmente, já vejo em algumas ações de improbidade em curso, algumas ações sendo extintas, com a aplicação da literalidade do artigo 23C, trazendo impunidade para dirigentes partidários que são acusados de desvios de recursos públicos geridos pelo seu respectivo partido. E a inconstitucionalidade, ela advém da violação de vários princípios constitucionais, mas especialmente o princípio da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que você traz uma exclusão de sanções de improbidade para uma entidade privada, partido político é entidade privada, que gere recursos públicos, dá um tratamento privilegiado, um privilégio odioso aqui, privilegiado, diferenciado, partido político, em detrimento de todas as demais entidades privadas que gerem também recursos públicos. Como se houvesse alguma gradação de relevância entre os recursos públicos geridos por um partido político e os recursos públicos geridos, por exemplo, por uma organização social. Recurso público é recurso público. Se você é uma entidade pública ou privada, não interessa. Está gerindo recurso público, praticou um ato ilícito que gerou a dilapidação do recurso público, teoricamente abre-se o caminho para a improbidade administrativa. Blindar o partido político ou dirigentes partidários da incidência das sanções de improbidade, e quem faz a lei de improbidade, quem faz a reforma, são os partidos, seus representantes, é no mínimo um abuso do poder legislativo, um desvio né, de finalidade legislativo. No mínimo, uma violação aos princípios da isonomia, da razoabilidade e proporcionalidade, pelo menos é o que eu sustento. Mas ainda não vi essa discussão mais aprofundada dos meus colegas que escrevem, e ainda não vi essa polêmica chegando ao Supremo. Já chegaram algumas polêmicas no Supremo, chegaram rápidas. E a gente vai mencionar algumas delas ao longo aí do que resta para falar. Bom, uma sexta questão que eu destaco também é em relação aos atos de improbidade administrativa em espécie. E quando a gente olha para os atos de improbidade em espécie, eu já tinha mencionado, vou mencionar mais uma vez, os artigos 9º, 10 e 11. 9º, enriquecimento ilícito, 10, lesão erário, 11, violação dos princípios. Alguém vai falar, Rafael, você esqueceu do artigo 10A. Eu não esqueci não, é que o artigo 10A acabou de ser revogado pela reforma, mas a conduta que era tipificada no artigo 10A, que falava em concessão ou aplicação indevida de benefícios financeiros ou tributários, que era basicamente uma improbidade relacionada a ISS, essa conduta ela continua sendo uma conduta ímproba, só que agora não é mais uma improbidade à parte. O artigo 10A não tem mais. O que estava no artigo 10A virou um inciso, um novo inciso do artigo 10, que fala de lesão erária. Então, nesse ponto, não muda muita coisa. O que eu destaco em relação às alterações dos artigos 9, 10 e 11? Eu acho que um destaque eu já dei, né? Que é a exclusão da expressão culpa do artigo 10. Foi o primeiro grande destaque que eu fiz na palestra de hoje. Quer dizer, acabou a improbidade culposa. Então, lá no artigo 10, saiu a expressão culpa. Só pode dolo. Isso é uma grande mudança. O artigo 9º, enriquecimento ilícito, não sofre alterações muito substanciais. Eu acho que o segundo destaque, além desse primeiro destaque do artigo 10, o segundo destaque, então, tem que ir para o artigo 11. Porque o artigo 11, que fala de violações de princípios, ele foi alterado. Parece que foi uma alteração pontual, numa leitura assodada ou apressada, mas foi, talvez, a alteração mais substancial da lei de improbidade no que toca à tipificação do ato de improbidade administrativa. Porque, na redação originária, o artigo 11 falava em ato de improbidade por violação aos princípios, e o artigo 11 caput usava uma técnica legislativa igual àquela técnica legislativa utilizada nos artigos 9 e 10. Técnica redacional. Porque, assim como fazia o artigo 9 e o artigo 10, o artigo 11 também fazia assim, dizia, constitui ato de improbidade, lá no artigo 11, a violação aos princípios XYZ da administração pública, e notadamente
dois pontos, aí vão lá os incisos. Se você olhar para essa expressão, e notadamente, está lá no artigo 9º, continua lá. Está lá no artigo 10, continua lá. Estava no artigo 11 e não continua lá. E aí vem a análise mais cuidadosa do artigo 11 dessa alteração. Agora você olha para o artigo 11 e está lá, constituído de improbidade, violação dos princípios da administração pública, blá, 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 a partir de uma das seguintes condutas, algo assim, dois pontos, aí vem as condutas ali enumeradas no artigo 11. Não tem mais a expressão notadamente. O artigo 11 agora fala que para ser improbidade por violação dos princípios, tem que haver uma daquelas condutas que estão descritas, tipificadas nos incisos que são ali apresentados. Tá, e aí, qual é a mudança na prática? A mudança é total. Se até então, a doutrina de um modo geral, eu inclusive, dizia que os incisos dos artigos 9º, 10 e 11 eram apenas exemplos, que as condutas eram ali exemplificativas e que, portanto, para a configuração da improbidade, bastava você configurar ou perceber que aquilo que foi praticado pelo agente público se amolda ao caput do artigo 9º, fulano ou fulana enriqueceu ilicitamente, opa, artigo 9º. Fulano ou fulana gerou lá lesão ao erário, artigo 10. Fulano ou fulana, com dolo, violou um princípio da administração, artigo 11. Bastava isso. Não precisava encaixar num dos incisos, porque os caputs lá diziam, notadamente, eram apenas exemplos. O que importava era a cabeça do dispositivo. Com essa mudança, o artigo 11, para a configuração da improbidade por violação dos princípios, para a aplicação das sanções, você tem que encaixar a conduta do acusado em um dos incisos do artigo 11. E aí o que me parece é que esse ato de improbidade por violação dos princípios só vai ter violação dos princípios no nome, ou reflexamente, porque no final das contas vai virar um ato de improbidade por violação de uma regra. Porque não basta mais você apontar o dedo para alguém e dizer, olha, você violou a moralidade. Você violou a razoabilidade. Até porque isso era muito comum e vejam como era abrangente, né? Se apontar o dedo para alguém dizendo que ele cometeu improbidade, uma suposta violação de uma norma tão abstrata como é um princípio. Isso trazia muita insegurança. Então a resposta foi, então vamos fechar tudo. Talvez exageraram na hora de fechar, porque poderiam ter trazido uma descrição melhor de condutas no artigo 11. Mas o fato é que agora não basta apontar o dedo para alguém e dizer que ele cometeu improbidade, porque ele supostamente violou um princípio qualquer da administração pública. Aliás, se eu perguntar para qualquer um de vocês, doutor, doutora, me dê um elenco de todos os princípios expressos e implícitos da administração pública, será que todos vocês vão me trazer um rol de princípios igual? Provavelmente não, porque nem a doutrina faz isso. Ninguém consegue. Você imagina como era uma insegurança você poder ser acusado por improbidade, porque supostamente violou um princípio. Então, é uma banalização também na utilização do artigo 11, uma banalização dos princípios, e essa banalização é muito ruim. A resposta talvez tenha sido muito severa também. Então, vamos fechar o artigo 11. Para ser improbidade agora, por violação dos princípios, entre aspas, você não deve apenas violar um princípio. Você tem que ter uma conduta descrita num dos incisos do artigo 11. Então, isso traz uma discussão também, que eu vou responder ao final, da retroatividade da reforma, porque com a revogação de alguns incisos do artigo 11, especialmente os incisos 1 e 2, que eram quase um cheque em branco, né? Falava lá interpretação diversa da lei ou aplicação diversa da lei, era uma coisa muito ampla, muitos já acusados de improbidade estão levantando essa tese da retroatividade, quando acusados pelo artigo 11, para dizer, olha, se eu sou acusado pelo artigo 11, inciso 1, inciso 2, esses incisos foram revogados e eu só posso responder por improbidade do artigo 11 se tiver a minha conduta encaixada num dos incisos válidos do artigo 11. Então, alguns já estão sustentando também a retroatividade aqui nesse artigo 11. O sétimo ponto que eu quero destacar com vocês se refere à prescrição. Aí houve uma alteração substancial em relação à prescrição. A verdade é que a redação originária do artigo 23,
que fala de prescrição, eu falei dos partidos políticos, né, 23C. Prescrição está no artigo 23. O artigo 23, ele tinha, na sua redação originária, uma das piores redações que eu já vi na minha vida em matéria de prescrição para aplicação de sanção. É difícil escolher qual é a pior lei quando você vê muitas leis ruins, mas eu diria que o artigo 23 da Lei de Improbidade, ao falar de prescrição, era uma das piores redações da Lei de Improbidade, na sua redação originária. E eu demonstrava isso, porque era uma redação com lacuna, uma redação confusa, uma redação que só gerava insegurança. Porque o artigo 23, na sua redação originária, ao invés de estabelecer um prazo de prescrição único para aquele que vai ser acusado por improbidade responder por improbidade, o artigo 23 resolveu inventar tratamentos diferentes de prescrição, dependendo daquele que é acusado por improbidade, como se tivesse que variar o prazo prescricional pelo fato de alguém ser comissionado, ou ter cargo efetivo, ou por alguém ser seletista, ou por alguém ser exercente de um mandato, quando, na verdade, a gravidade do ato ela é intrínseca ao ato, né? O ato de improbidade por si só é grave. Então, não importa se for o Joãozinho ou a Maria, o fulano ou fulana, não importa se ele tem um cargo XYZ, se ele praticou um ato de improbidade, ele tem que responder com a mesma severidade que responderia a qualquer outra pessoa que praticasse um ato idêntico. Não importa o cargo que ele ocupa. Então, na redação originária, o artigo 23 ele era muito ruim porque ele gerava confusão. Então, por exemplo, lá estava escrito, no 23, inciso 2, que a prescrição em relação a servidores públicos que ocupassem cargos efetivos ou empregos, que a prescrição teria o prazo previsto no Estatuto Funcional do Servidor. O prazo de prescrição seria aquele previsto no Estatuto Funcional do Servidor para a pena disciplinar de demissão a bem do serviço público. Então, a primeira questão que eu já estabeleceria seria essa: o seletista. Imagina um servidor seletista, sei lá, de uma empresa estatal, de uma fundação estatal de direito privado. Qual é o estatuto funcional do servidor seletista? A CLT. Então, me diz aí qual é o prazo que a CLT apresenta de prescrição para a aplicação de sanção de demissão ao seletista. Não tem. Não tem. E aí? É a lacuna, fica uma insegurança. E o efetivo, Rafael, o cargo efetivo é mais fácil. Não, mais fácil mais ou menos, né? Se você pensar em âmbito federal, vamos lá, aí você vai para a Lei 8.112/90, mas no estatutário efetivo, em âmbito federal, tem a Lei 8.112/90. Aí vai lá no 142, da Lei 8.112, lá fala que a prescrição para demissão é 5 anos. Aí, Rafael, está respondido, então, 5 anos de demissão a bem do serviço público, 5 anos vai ser o prazo de prescrição para improbidade. Calma, lê com calma o 142, que ela diz depois o seguinte: no entanto, se o ato ilícito configurar crime, você tem que aplicar o prazo de prescrição do crime. Opa, então não é 5 anos, Rafael? Não sei, depende. Porque aí tinha a polêmica. Alguns entendiam que, para você aplicar o prazo da legislação penal, você tinha que ter uma investigação efetiva no âmbito penal. Outros já diziam que não precisava haver essa investigação efetiva no âmbito penal, você já aplicava o prazo da legislação penal. Havia uma discussão se você aplicaria o prazo da legislação penal pela pena em abstrato ou pela pena em concreto. E muitas vezes a STJ e a STF batiam cabeça, tá? Em relação a essas interpretações. Olha que insegurança. E quando você vai avaliar os estatutos funcionais dos servidores estaduais e municipais, você tem que olhar para cada legislação estadual do servidor, para cada legislação, lá se for o município XYZ, vai olhar para a legislação do município, e lá você pode encontrar prazos para demissão diferentes do prazo de 5 anos em âmbito federal. Pode não ser comum isso, mas em tese nada impede. E aí, fica prazo diferente. Às vezes o mesmo ato de improbidade, praticado por um servidor municipal, estadual e federal, dependendo dos seus estatutos funcionais, você poderia ter prescrições diferentes, o que era um absurdo. E servidor temporário? A lei não falava. E o terceiro? A lei não falava, mas para o terceiro o STJ trouxe o entendimento de que só pode o terceiro responder por improbidade se ao mesmo tempo tiver o agente público no polo passivo e que a prescrição do terceiro seria a mesma prescrição do agente público. Ok, mas a lei não falava. A lei não falava um monte de coisa. Então a redação era no mínimo horrorosa, eu tentei demonstrar com alguns pequenos exemplos. A atual redação
na minha opinião, ela tem o mérito de unificar um prazo, independentemente da figura pessoal daquele que pratica o ato de improbidade, se ele é um ocupante de cargo efetivo, se ele é seletista, não importa. Para a prescrição agora é 8 anos. Com a reforma da lei de improbidade, passou a ser 8 anos. Para mim, isso é um aspecto positivo. Um problema é o termo acó, o termo inicial, porque, pela redação agora, esse prazo de 8 anos ele é contado a partir da ocorrência do fato. Da ocorrência do fato. E, ao estabelecer esse termo inicial para a contagem do prazo, a atual redação da lei de improbidade, ela diverge, ou divergiu, de leis semelhantes que se inserem no direito sancionador. Então, você busca uma coerência no direito sancionador, você busca uma certa uniformização de ideias, aí você encontra essas discrepâncias que não fazem sentido. Porque, por exemplo, aqui eu cito alguns exemplos. Se você olha para a nova lei de licitações, quando fala de aplicação de sanções, a nova lei de licitações, no 158, parágrafo 4º, prevê que o termo inicial é da ciência do fato, não da ocorrência do fato. Quando você olha, por exemplo, para a lei anticorrupção, é da ciência do fato, não é da ocorrência do fato. Quando você olha para o Estatuto Funcional Federal, a lei 8.112, é da ciência do fato, não é da ocorrência do fato. Mas a lei de probidade falou da ocorrência do fato. Sem querer aqui defender um lado ou outro, o fato é que seria muito melhor se o legislador soubesse o que ele próprio faz. Ele fala, por que o legislador, quando traz uma lei, fala que é da ciência do fato, na outra lei fala que é da ocorrência do fato, aí vem uma outra lei e fala que é da ciência do fato, isso não faz sentido algum. Essa incoerência ela é muito ruim. Então, essa é uma única crítica que eu estabeleceria em relação a esse prazo inicial de prescrição, o termo inicial da contagem, uma incongruência, uma sistematicidade do legislador que é muito ruim para a questão de segurança jurídica. E ainda em relação à prescrição, a reforma inovou ao trazer a prescrição intercorrente, que vai ser contada pela metade do prazo. Então, se a prescrição é 8 anos, prescrição intercorrente, 4 anos. Prescrição intercorrente é aquela que vai ocorrer no curso da ação de improbidade. O que vai acontecer de acordo com a própria lei é que você tem marcos interruptivos da prescrição. Se você propõe a ação de improbidade, interrompeu a prescrição. Aí você tem que ter uma sentença num prazo de até 4 anos. Se demorar mais de 4 anos para sentenciar, a partir de agora, prescrição intercorrente. Opa, tudo bem, consegui sentenciar em até 4 anos. Parabéns. Agora você tem até 4 anos para ter um acordo no respectivo tribunal. TJ, TRF, dependendo de qual for a competência. 4 anos. Proferiu o acórdão dentro do prazo de 4 anos? Ok. Se proferir depois, prescrição. Calma. Você tem mais 4 anos para o STJ proferir sua decisão final lá, o acórdão final, ou o STF proferir seu acórdão, sua decisão final lá. Se não for dentro de 4 anos, prescreve. Então, a chance de prescrever, ela aumentou bastante pelo histórico que eu vejo na minha experiência prática com improbidade, a chance do próprio... Não vou nem falar das demais instâncias, mas o próprio STF e o STJ demorarem um pouco mais para julgarem recursos especiais e recursos extraordinários. Ou a própria sentença mesmo ser prolatada em até 4 anos, o risco disso não acontecer e demorar mais do que esse prazo e ocorrer a prescrição, o risco ele é realmente um risco relevante. Então, daí que vem a crítica do Ministério Público em relação a uma certa impunidade, quando você reduz muito o prazo de prescrição, nesse caso, a prescrição intercorrente. Realmente, essa é uma questão para a gente ficar alerta, me parece. A gente tem que avaliar com muita calma se esse prazo é razoável ou não. Acho que 4 anos é muito curto. Talvez eu não fixasse esse prazo se eu fosse eu, o Rafael, lá, dando pitaco no Congresso Nacional. Mas é preciso trazer estudos, né? Estudos empíricos, né? Para demonstrar que se esse prazo é razoável ou não, e não ficar aqui discutindo, 4 anos eu acho legal. Não, prefiro 5, prefiro 3. Não é achismo aqui, né? Tem que trazer dados que demonstrem que esse prazo, se ele é razoável ou não. O Ministério Público está lá com seus argumentos, tem contra-argumentos dos advogados privados, vamos ver como é que o Judiciário se posiciona em relação a esse prazo. Essa é uma grande novidade, tá, gente? Porque na redação originária não havia previsão de prescrição intercorrente. O STJ já havia decidido que não existia prescrição intercorrente na improbidade por ausência de previsão legal, e agora tem. Tem previsão legal e a prescrição intercorrente é 4 anos, gostemos ou não.
Novidades processuais, meu 8º destaque, novidades processuais. É claro que vocês vão ter uma aula específica sobre as questões processuais, mas aqui só para destacar algumas novidades, tá? A primeira delas, e polêmica, é a previsão da legitimidade ativa exclusiva para o Ministério Público. Para quem já está atualizado, já sabe que teve a decisão do Supremo, né? Mas assim, a intenção do legislador foi colocar nos ombros da MP a legitimidade ativa exclusiva. Só a MP pode propor ação de improbidade. Na redação originária, a lei falava Ministério Público e pessoa interessada. Quem é essa pessoa interessada? Aí tinha uma polêmica doutrinária. Na minha opinião, a pessoa interessada era a vítima da improbidade, as vítimas da improbidade lá mencionadas no artigo 1º da lei. A nova redação fala só Ministério Público como autor da ação de improbidade administrativa. Não fala de pessoas interessadas. Então, o município do Rio de Janeiro, que poderia propor ação de improbidade na redação originária, não poderia propor ação de improbidade na nova redação. Só MP. Quando muito, o ente federado vai ser ouvido na questão da definição do ressarcimento ao erário, dos valores, mas não poderia propor ação de improbidade. Como vocês devem lembrar ou saber, já existem ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo. Tem 2 ADIs no Supremo, a ADI 7042, 7043, e nessas ADIs nós temos algumas discussões em curso. Uma delas é essa discussão da legitimidade ativa. Tá? E nós tivemos uma decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, em que se determinou que a legitimidade não pode ser exclusiva do Ministério Público. Então, a partir de uma decisão liminar do Supremo, que está valendo nesse momento, essa aula está sendo gravada no dia 26 de julho de 2022, tem que deixar isso claro, porque amanhã essa aula vai para o YouTube, eu falo, Rafael falou e não conhece a decisão do Supremo. Eu falei no dia 26, hoje é 26 de julho de 2022. Hoje, pela decisão do Supremo liminar, numa interpretação conforme a Constituição, não só a MP, mas também a pessoa jurídica interessada pode propor ação de improbidade, que é o que eu defendo em artigo científico específico sobre esse assunto. Eu não vejo no texto constitucional nenhuma atribuição de exclusividade para a MP para ações de improbidade ou para persecuções civis em geral, especialmente afastando o ente federado, que é um dos principais interessados, né, não só em aplicar as consequências naturais de uma ação de improbidade para o acusado, que é o agente público, mas também para recompor o prejuízo ao erário. Muitas vezes acontece isso na improbidade. Aproveitando o gancho, nessas mesmas ADI 7042 e 7043, tem uma outra discussão que está sendo levantada, e que eu também já me posicionei, que é uma discussão quanto à constitucionalidade do artigo 17, parágrafo 20 da Lei de Improbidade. O artigo 17, parágrafo 20, determina que nós, advogados públicos, nós somos obrigados a fazer a defesa de gestores, servidores públicos, em geral, acusados de improbidade administrativa que atuaram em conformidade com pareceres jurídicos. É uma redação parecida, não é igual, parecida, com aquela do artigo 10 da nova Lei de Licitações, que os novos procuradores, alguns estão aqui, sabem muito bem porque caiu na prova da segunda fase a questão do artigo 10 da Lei de Licitações. Uma redação parecida com aquela do artigo 17, parágrafo 20. Da Lei de Improbidade. Assim como eu sustentei a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei de Licitações, eu sustento com maior veemência, inclusive, a inconstitucionalidade do artigo 17, parágrafo 20 da Lei de Improbidade. Independentemente da discussão se o advogado público deve ou não fazer a defesa do gestor público acusado por improbidade, que atuou com base no parecer jurídico, acho que o gestor público tem que ter alguma proteção, alguma segurança, mas tem vários caminhos para isso acontecer. O que não pode é a União Federal impor competências ou atribuições para procuradorias estaduais e municipais. Não há qualquer dispositivo constitucional que legitime uma atuação da União Federal para estabelecer uma norma nacional para a advocacia pública. Então, quem define as atribuições dos advogados públicos estaduais e municipais são as suas respectivas leis orgânicas ou as suas respectivas leis estaduais ou municipais. Não é a União Federal numa canetada que vai dizer como é que eu, procurador do município, vou atuar. Assim como eu, município, não vou definir como uma AGU vai atuar. Então, não há uma hierarquia aqui, não há uma competência constitucional para a União falar sobre esse assunto. O fato é que o ministro Alexandre de Moraes
naquela mesma liminar, suspendeu a eficácia do artigo 17, parágrafo 20. O problema é que não houve ali nenhuma fundamentação específica em relação ao porquê dessa inconstitucionalidade, mas eu sustento a inconstitucionalidade, dentre outros argumentos, por ausência de competência da União Federal para dispor sobre atribuições de procuradorias, advocacias públicas estaduais e municipais. Eu disse que era igual, mas não era. Eu disse que era parecido, mas não era igual. O artigo 10 da Lei de Licitações, o artigo 17, parágrafo 20 da Lei de Probidade. A diferença, uma diferença, por exemplo, é que lá no artigo 10 da Lei de Licitação, lá também fala para o advogado público fazer defesa do servidor, do gestor público, salvo se houver dolo. Se houver dolo, não faz a defesa. Pois é, na improbidade, a improbidade pressupõe dolo, como vocês já viram, não tem mais culpa. Então, mesmo sendo improbidade e necessariamente dolosa, o advogado público vai fazer defesa do gestor público que atuou dolosamente, supostamente atuou dolosamente. Muito complicado. Acho que tem outras saídas que muitas leis estaduais e municipais apresentam, que, na minha opinião, são melhores do que aquela saída da AGU, de colocar advogado da União para ficar defendendo servidor ou ex-servidor público acusado por improbidade. Eu não vou nem falar de exemplos concretos aqui, porque senão vai virar um barraco, por conta da polarização. Estou falando genericamente. Bom, em relação às novidades processuais, essas são algumas, eu destacaria ainda a extinção da defesa prévia, não tem mais aquela intimação para defesa prévia, para depois ser citado para contestar o réu contestar a ação, então não vai ter mais o instituto da defesa prévia, que é um instituto muito pouco efetivo na prática, infelizmente. Expressamente prevê que cabe agravo instrumento contra as decisões interlocutórias, isso é importante, por conta daquela discussão do CPC, se o ROI é taxativo, taxatividade mitigada, né, como o STJ fala, não importa, na ação de improbidade, qualquer decisão interlocutória desafia agravo. É o que diz a lei de improbidade, então essa é uma questão processual importante. E outras questões também importantes processuais, vocês vão ver com calma numa palestra específica sobre esse assunto. Estou chegando aqui perto do final, o último ponto que eu quero destacar, antes de partir para o encerramento, é o ANPC, o Acordo de Não Persecução Civil. Também vai ter uma palestra específica sobre isso, aqui ao longo do curso, né? Mas nós tivemos um importante avanço em relação ao ANPC, na nova lei de improbidade, porque a nova lei, ela pelo menos define um pouco melhor os procedimentos e aquilo que deve constar do acordo de não persecução civil, né? E eu quero explicar isso melhor. Na redação originária, o artigo 17, parágrafo 1º da lei de improbidade, vocês devem lembrar, ele proibia qualquer tipo de acordo, transação, consensualidade no âmbito da improbidade administrativa. Era proibida qualquer tentativa de acordo. Naquele contexto, eu escrevi um artigo sustentando a revogação tácita daquele artigo 17, parágrafo 1º. Então, lá em 2017, 2018, publiquei um artigo dizendo, olha, esse artigo está revogado tacitamente. Por quê? Porque, na minha opinião, ao vedar a consensualidade na improbidade, ele discrepava de toda a consensualidade que você encontrava no próprio direito administrativo sancionador. Então, você tinha termos de ajustamento de conduta na ação civil pública, no Estatuto da Criança e Adolescente, você tinha acordo de leniência na lei do CAD, acordo de leniência na lei anticorrupção e outros instrumentos de consensualidade, inclusive no direito penal. Transação penal, colaboração premiada, suspensão de processo, condicional de processo, etc. Então, me parece que era inconsistente aquele dispositivo com toda a consensualidade que já era frequente no direito público sancionador. Lembrando que aquele dispositivo era de 92. A lei de improbidade era de 92. Tá? Mas, especialmente, foi revogado pela lei de mediação. A lei de mediação, a lei 13.140, de 2015, lá no artigo 36, salvo engano, ele expressamente dizia que era possível se fazer mediação e acordo na improbidade. E que se você fizesse uma mediação e um acordo na improbidade, você tinha que comunicar isso ao juízo competente. Então pode. O legislador, ele esquece do que ele faz. Quando veio a lei da mediação e botou lá no 36, olha, pode fazer mediação na improbidade, acho que ele esqueceu que estava existindo, que existia ainda o 17, parágrafo 1º. Na verdade, não existia, na minha opinião, estava revogado. O próprio Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, baixou uma resolução para admitir, naquele contexto, acordos nas ações de improbidade. Então, o artigo 17, parágrafo 1º, que proibia acordos, ele era muito criticado pelo próprio MP.
o que é raro de ver, né? E aí, tudo muda de maneira mais substancial com o pacote anticrime, lá em 2019. O pacote anticrime é basicamente uma lei penal, aí no final traz lá algumas alterações na lei de improbidade, que não é penal. E ao trazer alterações na lei de improbidade, revoga aquela proibição de fazer acordos, ao contrário, prevê a possibilidade da celebração do ANPC. Aí traz o nome, Acordo de Não Persecução Civil. Só que vários dispositivos do projeto de lei que falavam do ANPC foram vetados. Então, o fato é que veio a possibilidade expressa de celebração do ANPC, mas várias perguntas vieram ao mesmo tempo sem respostas. Por exemplo, quem faz o ANPC? Quem celebra o ANPC? O que eu posso estabelecer como conteúdo do ANPC? Eu posso afastar qualquer sanção? Eu tenho que estabelecer pelo menos uma sanção? Eu posso afastar ressarcimento ao erário? Não dizia, não falava nada. Qual o prazo que eu tenho para celebrar o ANPC? Eu posso celebrar o ANPC antes da ação de improbidade ou só depois da ação de improbidade? Posso celebrar depois da sentença? Antes do julgamento da apelação? Então, uma série de perguntas sem respostas na lei. A doutrina, a jurisprudência, quer dizer, a gente tentava lá trazer alguma luz para o ANPC, regulamentos de diversos ministérios públicos estaduais falavam da ANPC, tentando trazer um pouco mais de segurança jurídica, mas era muita insegurança. Aí veio a reforma, no ano passado. Com a reforma do ano passado, ficou um pouco mais detalhado ali o ANPC. Então, por exemplo, lá expressamente, a lei de improbidade fala que em qualquer ANPC, você tem que prever, pelo menos, o ressarcimento integral do dano e, se houver essa situação também, a reversão da vantagem indevida obtida. Se você tem uma vantagem indevida, devolve o que você recebeu aí indevidamente. Se você gerou prejuízo ao erário, tem que ressarcir integralmente. Isso tem que constar do ANPC. Teoricamente é fácil falando, mas na prática é difícil. Você vai dizer, mas ressarcimento ao erário integral do dano? Integral, fala a lei. Tá, mas o que é integral? Qual o valor integral do dano? Quem vai definir isso? Aí a lei diz, não, olha, o Ministério Público, quando for celebrar o ANPC, lembrando que a lei pensou no Ministério Público, porque só ele poderia propor ação de improbidade. Então, ele que vai celebrar o ANPC. Na minha opinião, se agora a pessoa juiz interessada pode também propor ação de improbidade, na minha opinião, também pode celebrar o ANPC. Tá? O que eu defendi num artigo que eu escrevi sobre ANPC e sanções premiais, recentemente, com meu amigo Marcelo Mazzola. Mas, enfim, quem vai definir esse valor integral do dano? A nova lei previu, olha, se o MP vai falar do dano, houve lá o Tribunal de Contas sobre o quantitativo lá do dano a ser ressarcido, tem que ouvir o ente federado para celebrar o ANPC. E o que pode acontecer? O Tribunal de Contas se manifesta dizendo, ó, esse aí não é um ressarcimento integral não, hein? O ressarcimento integral é R$ 1,5 milhão. Aí vem o ente federado e fala, R$ 1,5 milhão não, são 2 milhões. Aí o MP fala, não, para mim é só 1,3 milhão. E aí? Não tem resposta. Homologa ou não homologa isso? O juiz. Aliás, tem a discussão se o juiz, ao homologar o ANPC, pode adentrar ou não nas questões que foram ali acordadas. Ou se é só um controle de formalidade, ali, de legalidade estrita. A discussão continua existindo. Mas, pelo menos, foi um pouco mais detalhado. O legislador fala do ANPC, tendo que prever, pelo menos, ressarcimento integral do dano, vai ter sempre alguma polêmica na prática, e reversão da vantagem devida se houver essa situação. Pode ser celebrado antes ou depois da ação de improbidade. Tem que haver homologação judicial sempre, então mesmo que você faça o ANPC antes da ação de improbidade, tem que haver homologação judicial, isso é para trazer mais segurança jurídica, não havia essa previsão de maneira tão categórica na redação anterior. E eu quero destacar aqui que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, isso aqui eu tenho uma relação pessoal, eu vou explicar por quê, mas o MP do Rio de Janeiro já regulamentou a ANPC com base na reforma da lei de probidade. Acho que foi um dos primeiros órgãos ministeriais a fazer isso. Não sei se foi o primeiro, mas um dos primeiros do Brasil. Que é a resolução GPGJ 2469, de 25 de maio de 2022. Eu me lembro que eu dei uma palestra na Emerge, se não me engano, foi no dia 26 ou 27 de maio. E o tema da minha palestra na Emerge era a ANPC. E como eu sou cuidadoso, na véspera eu sempre dou uma olhadinha na legislação, atualizo ali, busco algumas informações, e por sorte apareceu lá para mim a resolução do MP. Eu falei, caramba. E aí quando eu citei, tinha um colega meu lá, que eu não vou citar o nome, do MP do Rio na palestra, eu falei, inclusive o MP do Rio acabou de soltar uma resolução sobre a MPC, parabéns, tal.
Aí o colega no final falou, não sabia também, não. Eu falei, não, só ontem, eu também não sabia. Pois é. Então, assim, regulamento do NPC, já de uma maneira... Claro que você pode ter crítica para tudo, mas eu acho que é bom já ter uma regulamentação aqui no MP do Rio, para que o MP do Rio possa se utilizar do NPC com alguma segurança. Porque a questão da segurança não é só para quem é acusado. Você, amanhã, promotor ou promotora de justiça, precisa também de alguma segurança, porque senão alguém aponta o dedo para você também. Porque você fez o NPC com fulano e não fez com fulano, é situações idênticas. Tem que responder a pergunta, doutor. Não vai responder? Em tese, cometeu improbidade, né? Cuidado que o veneno volta contra quem o ministra também. Então, tem que tomar cuidado, tem que trazer parâmetros para isso. Acho que a resolução traz parâmetros e traz segurança para o próprio MP, traz segurança para os acusados. Enfim, mas vocês vão debater melhor a NPC com um especialista do tema, que eu vou convidar para falar para vocês aqui. Só para fechar minha fala, eu não vou me furtar de me posicionar, o Valga já tinha me provocado, e eu não fugi da provocação, mas aqui eu vou responder de maneira mais clara. Logo que saiu a reforma da improbidade, eu publiquei logo de início um pequeno artigo, saiu no Conjur, Migalhas, nesses sites que vocês conhecem, sustentando a retroatividade das normas mais benéficas de improbidade. O tema é super polêmico, vai ser julgado na repercussão geral 1199, o Supremo vai julgar daqui a pouquinho essa questão, mas eu sustento a retroatividade das normas mais benéficas de improbidade, por mais que alguns resultados dessa tese sejam ruins, indesejados, mas na minha opinião, a única saída à luz de uma interpretação adequada da Constituição. Eu tenho vários argumentos para defender essa retroatividade, e aqui meu objetivo principal não é só falar de retroatividade, então, para resumir, o primeiro grande fundamento é que o artigo 5º, inciso 40 da Constituição, quando fala da retroatividade, da lei penal mais benéfica, apesar de falar lei penal mais benéfica, está no artigo 5º, é um direito fundamental, e a interpretação não tem que ser restritiva, tem que ser extensiva para abranger não só o direito penal, mas também o direito sancionador como um todo, onde você tem a mesma razão, você aplica a mesma disposição, então não vejo nenhum problema de você aplicar o artigo 5º, 240, para fora do direito penal, para dentro daquilo que a gente chama de direito administrativo sancionador. Não seria nenhuma novidade também, tá? No artigo que eu apresentei, que eu escrevi, eu apresento ali algumas decisões do STJ, em que o STJ já aplicou o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica no âmbito do direito administrativo sancionador. Tá? Então, não seria nenhuma novidade jurisprudencial nem doutrinária. O segundo grande argumento que eu sustento é o artigo 9º do Pacto São José da Costa Rica. Né, esse é um argumento que poucos utilizam, né, mas assim, o Pacto São José da Costa Rica ele foi incorporado ao nosso sistema interno, ao nosso ordenamento pátrio, e lá no artigo 9º fala da retroatividade da lei sancionadora mais benéfica. E não está falando ali especificamente de norma penal, necessariamente. E o Pacto São José da Costa Rica, como é um pacto importante na proteção de direitos fundamentais, ao trazer essa proteção e sem fazer a distinção se era norma penal ou não, parece que ele tem que ser invocado também para se argumentar ou reforçar o argumento de que a norma mais benéfica no direito administrativo sancionador tem que retroagir. Então, basicamente, são esses dois grandes argumentos que eu vou trabalhar lá no artigo, mas, enfim, para quem tiver depois interesse, eu disponibilizo os links, tá? Não só desse, o artigo que eu escrevi sobre a inconstitucionalidade do artigo 23C, que eu mencionei, essa questão da retroatividade, da norma de improbidade mais benéfica, a questão da inconstitucionalidade da legislação ativa do MP, a questão da inconstitucionalidade do artigo 17, parágrafo 20, que fala da advocacia pública defendendo o agente ímprobo. Tudo isso está divulgado, já publicizado, artigos que eu já publiquei. Quem tiver depois interesse, pelo SES lá, eu peço para o Leandro encaminhar para os residentes aqui da PGM, tá, gente? Bom, essas foram as minhas considerações para a nossa palestra de hoje. É uma situação atípica para mim, né, participar como coordenador e ao mesmo tempo palestrante, mas eu queria aqui agradecer imensamente o apoio de toda a casa, não só de vocês, residentes, mas também dos procuradores, dos auxiliares, do procurador-geral, né, que tem apoiado o SES nas suas empreitadas, e dizer que eu tenho um orgulho especial desse curso de improbidade, não só porque eu montei o curso, mas porque a gente está conseguindo trazer para cá não só especialistas no tema, mas especialistas de todo o Brasil. A gente vai ter aqui pessoas de fora do Rio de Janeiro, né, falando sobre improbidade. O Rodrigo Valgas foi um exemplo, a gente vai ter outros exemplos aqui. É uma forma, acho que única para a gente aprofundar conhecimento, atualizar conhecimento, e eu, como vocês, estou aprendendo muito com todos os nossos palestrantes, tá bom?
Então, quero agradecer, desejar boa tarde a todos e até a próxima terça-feira.